Então, vou contar um caso que veio no meu consultório no ano passado. Uma paciente me procurou, um casal jovem também, casal de 32 para 33 anos a menina, o marido também com 33 anos, e eles chegaram assim, destroçados, psicologicamente falando. Eles estavam vindo de um diagnóstico de infertilidade, mais ou menos 1 ano e meio de tentativas, então um tempo relativamente curto, pensando no tipo de paciente que a gente atende. A gente às vezes vê pacientes com 5 anos, 10 anos de tentativa, e o que estava pegando muito nesse casal é que eles tinham feito um espermograma, e eles chegaram falando, olha, a gente fez um espermograma e a gente viu que a gente não vai conseguir engravidar, que está muito difícil, que vai ser praticamente impossível, a gente leu na internet que não vai ter como, e até estava trazendo um problema dentro do relacionamento. E aí quando eu comecei a analisar o caso, então sempre a gente fala, né, Luiz, a gente sempre fala que a infertilidade é do casal, nunca é da paciente, do homem, da mulher, é sempre infertilidade conjugal. E aí na investigação, eu fui perguntando para ela as coisas em relação à história pessoal dela, em relação à história ginecológica, e ela começou a me contar, olha, eu tenho muita cólica na menstruação, quando eu estou menstruada, eu vou no banheiro, nossa, às vezes eu quase choro, muita dor, mas sempre foi assim, isso não é um problema, sempre foi assim. E aí, questionando, dor na relação sexual, aí acendeu aquela luzinha, eu falei, opa, alguém já conversou com você sobre endometriose? Ela falou, não, já umas amigas já me falaram disso, uma amiga minha teve, já operou, mas não, nunca ninguém falou disso comigo. E aí a gente foi investigando, e aí eu fui para a parte masculina e vi que, na verdade, aquele exame do espermograma não era um problema. Era uma alteração simples, que era no formato dos espermatozoides, bem no limite, que a gente praticamente não considera um problema, dos problemas seria talvez o menor. E aí eu falei, olha, eu acho que aqui a gente pode ter um quadro de endometriose, vamos para uma investigação. E aí eu solicitei os exames de investigação e realmente a gente encontrou uma endometriose importante, com uma lesão intestinal, com lesão na parte posterior do útero, não tinha cistos de endometriose, então a gente não pensou em congelamento de óvulos nesse caso, porque a gente não ia mexer no ovário, a gente entendeu que não ia ter um acometimento da reserva ovariana, e a gente decidiu ir para a cirurgia. E aí, depois da cirurgia, as tubas uterinas dela, nós testamos, fizemos a cromotubagem, como o Luiz mostrou para vocês, veio um teste positivo, consideramos que a qualidade do sêmen estava adequada, a reserva ovariana boa, ou seja, tinham vários pontos positivos para pensar numa gravidez natural. E aí eu combinei com eles, vamos deixar 6 meses, vamos ver se vocês conseguem engravidar, se em 6 meses nada acontecer, volta aqui e a gente vai reconversar. E aí no mês seguinte, ela já me ligou, doutor, acho que tem uma coisa de errado da cirurgia, porque eu não estou menstruando. Aí eu falei, então faz um teste, acho que não tem uma coisa de errado, tem uma coisa de certo. E realmente ela engravidou já no primeiro mês pós-cirurgia, que até a gente ficou preocupado se não era muito cedo para ela ter engravidado já, mas graças a Deus foi tudo bem, evoluiu bem a gestação. Hoje ela já está com 30 semanas, logo, logo vai ter uma menininha também chegando. Então, mostrando um outro caso que, diferente do caso do Luiz, que chegou com o diagnóstico de endometriose e aí evoluiu para um quadro de infertilidade e eles pensaram em fazer um tratamento e foi necessário um tratamento mais complexo de fertilização in vitro, congelamento de óvulos, um caso que chegou sem diagnóstico, que também não é raro acontecer isso no nosso dia a dia. A gente fez o diagnóstico de endometriose, entendemos que a fertilização in vitro, apesar de ser a nossa principal especialidade, não era a indicação naquele momento, fizemos a cirurgia e ela conseguiu engravidar. Então vocês vejam como é complexa essa doença, principalmente quando está associada com a infertilidade, que existem vários caminhos e a gente precisa individualizar, a gente precisa entender as características de cada casal, questões físicas, psicológicas, religiosas, emocionais, para decidir qual que vai ser o melhor caminho. Perfeito, Lobel, muito legal o caso.